Paz e graça da parte de Deus estejam com todos os irmãos. Mais uma vez aqui no canal Salvação em Cristo. Meu nome é Sidmar Barros, para quem não me conhece. Hoje nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos e hoje o assunto é quanto à apostasia da fé. Um assunto muito importante, irmãos, que é pouco trazido, né? Nós não vemos muito se falar nos púlpitos, nas igrejas, em muitos lugares, mas é um tema muito importante, é um assunto que merece todo o nosso respeito e atenção, porque ele é um assunto delicado até, irmãos, digamos assim, porque uma vez conquistado a fé, uma vez a fé ter entrado no coração, ela vai surtir o efeito, né? Como diz a palavra, a fé que uma vez foi dada aos santos, ela fica dentro do nosso coração e nós cremos em tudo, cremos na morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cremos também que ela é a regra de fé para a nossa salvação, cremos que a fé ela vai produzir em nós frutos dignos de arrependimento e que pela fé vamos viver crendo que Jesus é o nosso Salvador, aguardando a tão esperada hora de ir reinar com Cristo nos céus, aguardando, é lógico, o seu retorno à sua vinda. Então aqui, irmãos, no 1 Timóteo capítulo 4, versículo do versos 1 ao 3, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Então aqui, irmãos, nós vemos em 1 Timóteo, está bem explícito, foi avisado, né, pelo Espírito de Deus, através da palavra, foi avisado que nos últimos tempos, né, claramente a gente fala, ó, Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E isso é muito sério, irmãos. Tá? Não podemos abandonar nossa fé por nada. Nós estamos vendo muitas mudanças, muitas coisas acontecendo, muitas corrupções, muita distorção do evangelho, muita coisa que está abalando a fé de muitos, para que não creem na verdade. Mas nós temos que continuar acreditando na verdade, porque o único que não mente para nós e nunca mentiu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou ele porque sabia que por ele nós poderíamos ser salvos. Então devemos conservar essa fé. E quando o Espírito de Deus nos avisou por essa palavra, nada que o Senhor avisa, ele não avisa por avisar, irmãos. Ele avisa para que nós nos preparamos. E chegou o tempo. Então nós temos que estar apercebidos e preparados para viver esse período, que será um período, claro, crítico, porque muitos abandonarão a fé. Apostasia, irmãos, ela quer dizer o quê? Deixar de estar, afastar-se, abandonar, sair. Ela quer dizer isso, é deixar, se afastar, sair, abandonar. Então eles vão abandonar o Evangelho de Cristo. Eles vão abandonar a esperança da vida eterna. Eles vão abandonar a fé que um dia foi colocada em vossos corações. E isso, irmãos, não tem como renovar dentro do homem. Uma vez perdida a fé, não tem como renová-la. Porque se você não passar a crer novamente, em você não há esperança de vida eterna, porque seremos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Se você não crer mais em Jesus Cristo, você automaticamente está anulando
a sua salvação. Por isso que é algo muito sério. Paulo, no final da sua carreira, ele disse assim: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Por que ele menciona guardei a fé? Porque a fé acompanhou todo o período da vida de Paulo, mesmo em prisões, em naufrágios, em muitas coisas. Mas Deus foi com ele porque ele tinha ainda dentro dele a fé e a esperança no Salvador para a vida eterna. Em outro versículo, Paulo diz assim, que muitos naufragaram na fé. O que é naufragar, irmão? Se um barco ou um navio está em alto mar, ele naufraga, ele afunda, irmão. Ele afunda no mar. E ali, consequentemente, morrem os tripulantes do navio, morrem as pessoas que estão ali. Morreram, o mar cobriu e naufragaram, morreram. Então a fé é muito importante na nossa vida. Não podemos perder essa fé. Não podemos perder a fé em Deus. Eu tenho visto algumas coisas ao longo do período cristão, porque Deus me chamou já com 24 anos de idade e para 25, 24 para 25, então eu venho ao longo desse período vendo, e tem um caso muito interessante que eu vi uma jovem crescer dentro da igreja, muito, assim, parecia que ia ser muito crente, e chegou na adolescência, e depois começou a trabalhar, e depois não quis mais congregar, chegou na fase adulta, e acabou, hoje praticamente está no mundo ateu, né? Digamos assim, não crê mais em nada. Por quê? Apostasia, irmão. Se apostatou da fé. Deixou de crer no Salvador. Nós vemos aqui também, tá? Tem outra passagem aqui. Segundo Pedro 2, segundo Pedro capítulo 2, versículo 20 e 21. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrando-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então, irmãos, é isso, tá? É se virar as costas, é deixar de acreditar, de crer. Apostasia é afastar-se, é abandonar aquilo que uma vez você professou, uma vez você falou: sirvo a Deus, quero servir a Deus até o fim, quero a minha salvação. Todo mundo se rende aos pés de Cristo na intenção da salvação. Então temos que guardar essa fé, porque da mesma forma que foi avisado para que nós estivéssemos nos preparando para isso, tá? Da mesma forma que avisou que podemos perder a nossa fé, ela também pode ser guardada e preservada, tá? Então tem os dois lados. Ela pode ser perdida, mas ela também pode ser preservada. Então nós temos que ter atenção para preservar essa fé, guardá-la no nosso coração e aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outras passagens que diz de apostasia também, muitas outras. Se eu não me engano, ela é citada na palavra, acho que 14 vezes. Tem também Jeremias 2, versículo 11 e 12. Tem 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Tem também 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Tem 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25.
várias passagens, irmãos, que diz e cita a respeito da apostasia da fé. E isso está acontecendo muito. Temos que tomar cuidado, temos que ser vigilantes, estarmos atentos para não deixarmos, Senhor, não deixarmos o Senhor, não deixarmos que as coisas negativas que estão acontecendo sejam maiores a ponto de aniquilar a nossa fé. É isso, irmãos. Temos que guardar a nossa fé como se guarda um ouro. Vamos guardar a nossa fé, não vamos deixar se abalar por nada e vamos seguir em frente com Cristo, porque Ele é o nosso ajudador e o Senhor, Ele está atento. E aquele que estiver com a fé inabalável, certamente na volta de Cristo estará preparado para também com Ele subir aos céus e reinar. Ter uma vida abundante, como foi prometido por nosso Deus e nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos, a paz e graça da parte de Deus. Fiquem com Deus, irmãos.